Às vezes, a vida fala antes de sabermos escutá-la. E o som é sutil. Um arrepio quando algo nos encanta, um incômodo quando algo não se encaixa, um silêncio pesado quando seguimos um caminho que não é o nosso. É como se o universo cochichasse. Ei, você não nasceu por acaso. E mesmo que a mente tente calar esse sussurro, a alma insiste em chamar. Há quem passe anos tentando encontrar um propósito como quem caça um tesouro escondido. Mas e se o propósito não fosse algo a ser encontrado, e sim algo a ser lembrado? E se o dom que você busca não estivesse perdido, mas apenas esperando ser reconhecido? Às vezes, o que chamamos de destino é apenas a memória daquilo que já somos. Desde cedo, somos treinados a procurar fora. Aprovação, direção, sentido. Mas a bússola que realmente aponta o norte da alma não está no mapa do mundo. Está nas vibrações que o corpo sente quando a verdade se aproxima. O propósito não se descobre com a cabeça. Ele se revela quando o coração finalmente silencia o ruído do medo. Percebe como isso muda tudo? Porque não se trata de inventar um caminho, mas de lembrar o caminho que já pulsa dentro. O propósito é o alinhamento natural entre o que te faz vibrar e o que o mundo precisa receber de você. Quando esses dois ritmos se encontram, nasce a coerência, e nela a vida flui. Mas quase sempre, antes dessa clareza, vem o ruído da dúvida. E a dúvida é uma antiga guardiã. Ela aparece não para impedir, mas para testar se a alma está realmente pronta para lembrar. Toda vez que você hesita, o universo pergunta: é isso mesmo que você quer ser? E o silêncio posterior é o espaço onde a resposta amadurece. Pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu que estava forçando um caminho, mesmo quando parecia o certo? É porque o propósito não responde à lógica, ele responde à vibração. E a vibração da verdade nunca dói. Ela expande. Há um instante em que tudo parece suspenso. O que você fazia já não vibra, mas o novo ainda não se revelou. É o entre-lugar do despertar, aquele ponto onde nada mais faz sentido e, paradoxalmente, tudo começa a fazer. É o momento em que o velho eu precisa morrer para o verdadeiro nascer. E é por isso que tantos confundem propósito com profissão, ou vocação com carreira. O propósito não é o que você faz, é o que você é enquanto faz. É o estado de coerência que transforma qualquer ação em extensão da alma. Lavar pratos, escrever um livro, cuidar de alguém, ensinar, tudo pode ser propósito se houver verdade vibrando ali. Quando você age em alinhamento com o que é, o mundo sente. As pessoas percebem, mesmo sem entender. É como se a sua presença emitisse uma nota musical única, e quem a ouve reconhece algo que também vive dentro delas. Isso é servir sendo, e isso é propósito. Já sentiu isso também? Aquele momento em que você está tão presente que o tempo desaparece? Essa é a assinatura da coerência. É o instante em que o ser e o servir se tornam uma só frequência, e o universo responde com sincronicidades, encontros e fluidez. Mas há algo ainda mais profundo. O propósito nunca grita, ele sussurra. Ele se manifesta nas pequenas alegrias, nos gestos que te acalmam, nas atividades que te fazem perder a noção do relógio. O propósito mora onde a paz e o entusiasmo se encontram. E é curioso perceber como quanto mais você tenta entender racionalmente, mais distante ele parece. Isso porque o propósito não se explica, se sente. Ele se move na linguagem do instinto, da intuição e da vibração. E quando você para de procurar, ele começa a se revelar. A mente busca definições, a alma busca ressonância. E entre as duas, há um espaço de escuta, o silêncio interno. É nele que o chamado se traduz. Às vezes, vem como um arrepio, outras como um desconforto que empurra para o novo. O chamado do propósito nunca é confortável, mas sempre é verdadeiro. Quando o medo tenta te convencer de que é arriscado demais seguir o coração, lembra, o risco maior é viver sem escutar o que te move. O medo é apenas o eco de um eu antigo tentando sobreviver. Mas a alma sabe, nada é mais seguro do que ser coerente consigo mesma. E quando você começa a viver assim, algo muda na qualidade da sua energia. As decisões ficam mais leves, o tempo parece cooperar, as pessoas certas aparecem. Não porque a sorte mudou, mas porque a sua vibração mudou. E a vida é apenas o espelho do estado interno. É nesse ponto que o propósito deixa de ser uma busca e se torna uma frequência. E tudo o que vibra nessa mesma frequência te encontra. Ideias, oportunidades, pessoas, tudo responde à coerência.
É como se o universo dissesse: enfim, você lembrou quem é, mas é preciso coragem para sustentar essa lembrança, porque o mundo ainda tenta moldar, convencer, ajustar, e cada vez que você se desvia para agradar, a energia se fragmenta. Coerência é permanecer inteiro, mesmo quando o ambiente pede fragmentação. E é isso que torna o propósito um ato de coragem silenciosa. Não é sobre saber tudo, é sobre não se trair. E quando você deixa de se trair, o mundo começa a te reconhecer como quem você realmente é. A vida, então, começa a conspirar. Percebe como isso muda tudo? De repente, o para quê da existência deixa de ser um peso e vira uma dança. O que antes era busca se transforma em expressão. O que antes era medo se torna entrega. E o que antes era incerteza, agora é confiança vibrando em cada gesto. O propósito é o ponto de encontro entre servir e ser. Servir é o movimento da alma em direção ao outro. Ser é o retorno ao próprio centro. Quando esses dois vetores se encontram, nasce o fluxo, e nele, o destino deixa de ser um plano e passa a ser um pulsar. Cada pessoa carrega uma melodia única. O dom é apenas o instrumento que a alma escolheu para tocar essa música no mundo. E quando você toca com verdade, o universo vibra junto. Essa é a sinfonia da coerência. Agora pensa, o que você faz que te faz sentir vivo? O que desperta em você uma alegria que não precisa de aplauso? O que faria mesmo que ninguém estivesse olhando? Talvez seja ali que o propósito já esteja sussurrando. Lembra de mim? O propósito não exige pressa, exige presença. Ele não se revela em um momento grandioso, mas em 1000 pequenos instantes de autenticidade. Cada vez que você age com verdade, mesmo nas coisas simples, uma parte do propósito se ilumina. E é por isso que o propósito não se encontra, se recorda. Porque ele é memória vibracional do que você é quando se permite ser inteiro. É o retorno à coerência perdida entre o servir e o ser. Quando o propósito desperta, a vida muda de textura. O tempo ganha outra densidade, as conversas ganham sentido, os encontros ganham propósito. Tudo o que era aleatório passa a parecer orquestrado, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de olhar. E se ainda não sente clareza, não tem problema. A névoa também faz parte do caminho. Ela ensina a confiar no sentir, e não apenas no ver. O propósito não se revela para quem quer controlar, ele se revela para quem está disposto a escutar. Aos poucos, o chamado deixa de ser uma voz distante e passa a ser o seu próprio tom interno. Você começa a reconhecer o que é coerente pelo simples fato de que te traz paz. E a paz é o idioma mais puro do propósito. Às vezes, o silêncio que te assusta é apenas o intervalo entre o velho e o novo. É o espaço onde a alma respira antes de se expandir. E é nesse respiro que o propósito se encaixa, suave, inevitável, verdadeiro. E se tudo o que você é já fosse suficiente? Se o dom que habita em você não fosse um acaso, mas uma chave que o universo confiou, porque só você saberia como usá-la? Quando você entende isso, o medo se curva diante da clareza. A dúvida se dissolve no fluxo da coerência. E a vida, enfim, se torna o espelho do seu estado mais natural, o de ser aquilo que veio servir sendo. Então respira fundo. Sente a energia que te atravessa quando pensa no que ama. Esse é o som do propósito. Não tente compreendê-lo, apenas ouça, e quando agir a partir dele, o universo inteiro ouvirá também. Se essa mensagem te tocou, se inscreve no Expande Mundos e continua o movimento de despertar, porque o mundo muda quando a gente lembra quem é,